que depois eu já disponibilizo esse material. Esperar sinalizar no chat que tá ok. Sim, tá gravando. Gente, oficialmente bom dia. Hoje é a aula 5 da unidade curricular 9, aí vamos tratar de código de barras e o impacto disso dentro do cadastro de materiais. É uma aula bem tranquila, bem leve, inclusive a gente não tem necessariamente uma atividade para hoje. A atividade de hoje, na verdade, é entregar aquelas perguntas referentes à entrevista até hoje, para que amanhã eu possa mandar, né, as perguntas para o nosso entrevistado, e aí na semana que vem, talvez ou na outra, vir até a gente para poder a gente coletar algumas informações interessantes. Eu vou ver se eu consigo trazer ele ao vivo e a cores, aqui no Teams, né? Mas se eu não conseguir, eu vou tentar fazer uma entrevista por vídeo, aí depois eu posto o vídeo de resposta em cima das perguntas que vocês produzirem, que é a atividade da aula passada, da aula 4. Ok? Bom, vamos entrar então dentro desse conceito aí do... Você está vendo aí a questão do para começar o dia, certo? Calma aí. A tela que você está vendo é isso, da orientação inicial, certo? Isso. Vamos lá. Bom, vamos entender primeiro um pouquinho do que é o código de barras, né? Para a gente entender isso, vamos entender que o código de barras ele é um sistema chamado também o nome EAN13, que vem aí, essa sigla vem do European Article Number, né? Um código de barras padrão no mundo, ok? Não é uma coisa nacional, uma coisa internacional, para identificar todos os itens que são consumidos no mundo inteiro, com exceção da América do Norte, Estados Unidos e Canadá, onde eles usam um código de barras diferentes, que se chama UPC. Então, o EAN13 acho que ajuda a gente aqui, América do Sul, América Central, né? Entender tudo mais. E toda a comunicação nossa com a África, Europa e tudo mais, dentro do que tange cadastro de materiais e controle, né? Então, vamos entender um pouco disso. Para entender isso melhor, eu vou passar um vídeo aqui agora, eu vou executar o vídeo no YouTube. Se de repente o áudio tiver algum problema, vocês me sinalizam, ok? Beleza. Aqui. Se você está vendo esse vídeo, é porque provavelmente já se perguntou como o leitor consegue identificar o que significa aquele monte de barrinhas iguais nos produtos que você compra. Ele até consegue ler de cabeça para baixo. O código de barras é como se fosse o RG do produto. Agora imagina quantos produtos existem no mundo, com a maioria deles sendo exportado para diversos países. Alguém tem que controlar tudo isso e cadastrar as empresas e os produtos. Quem faz isso é a Agência Internacional GS1. Este é o prédio da sede mundial da GS1. Ela criou e mantém o padrão de códigos de barras utilizado no mundo todo. E é por isso que um vendedor do seu supermercado consegue identificar um produto, assim como um vendedor lá na China consegue identificar o dele. Isso não é uma tarefa fácil. E é por isso que a GS1 tem esse prédio bonito gigante e cobra uma pequena taxa para cada vendedor de produto que utilizar o código de barras. Isso inclui basicamente todos os produtos no mundo. Quando um leitor lê um código de barras, ele o transforma em números. Os computadores somente entendem zeros e uns. As barras brancas irão refletir luz e serão identificadas como 0. As barras pretas não refletirão luz e serão identificadas como 1. O número representado vai depender da quantia de barras pretas e brancas. O padrão de código de barras mais utilizado no mundo é o EAN13. Ele possui 95 barras, pretas ou brancas, e pode representar 13 números. O código de barras sempre começa com uma barra preta, uma branca e uma preta novamente. No meio há essas 5 barras, e no fim há novamente 3 barras iguais às do início. As barras desses 3 conjuntos são mais longas que as outras, e servem para separar 2 grandes conjuntos de barras. As 84 barras restantes são divididas em 12 grupos menores de 7 barras cada, 6 grupos para a esquerda e 6 para a direita. Cada um desses 6 grupos de 7 barras corresponde a um número. No conjunto da esquerda, os 6 grupos possuem 2 padrões para representar os números. Os com uma quantia ímpar de barras pretas, vou representar aqui com a cor azul, e os números com uma quantia par de barras pretas, vou representar aqui com a cor verde. Então, para o conjunto da esquerda, os números são representados assim:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. O primeiro sempre seguirá o padrão ímpar. Depois vamos ver o porquê. Os outros do grupo da esquerda podem ter qualquer um dos padrões. Isso permitirá representar um outro dígito, que é aquele que fica fora do código de barras. Por exemplo, o número 7 é representado pela sequência ímpar-par, ímpar-par, ímpar-par. Esse conjunto da esquerda foi meio complicado, mas o da direita é mais simples. No conjunto da direita, cada um desses 6 grupos, com 7 barras representando os números, possui uma quantia par de barras pretas, que são diferentes dos pares da esquerda, ficando assim: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Como o primeiro dígito da esquerda para a direita sempre possui uma quantia ímpar de barras pretas, e o conjunto de barras da direita possui uma quantia par de barras pretas, o leitor consegue identificar se está lendo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, ou seja, se está lendo de cabeça para baixo. Se, lendo da esquerda para a direita, o leitor primeiro identificar uma quantia ímpar de barras pretas, o produto está posicionado normalmente. Se ler primeiro uma quantia par de barras pretas, o produto está de cabeça para baixo. Aí basta que o computador leia o número da direita para a esquerda. Os 3 primeiros números identificam o país em que o produto foi registrado, e a lista é grande. Países maiores possuem mais que um número. Os códigos do Brasil são 789 e 790. Para as publicações literárias, como livros, é diferente. Elas são identificadas no mundo inteiro como 977, 978 ou 979. O último número é o dígito verificador, para ver se o número foi lido corretamente. O computador multiplica o primeiro número por 1, o segundo por 3, o terceiro por 1 e assim por diante, até o número antes do dígito verificador. Em seguida, ele soma todos esses números. No final, ele pega o próximo número, o múltiplo de 10, e subtrai dele o valor encontrado. Se o resultado for igual ao dígito verificador, o código de barras foi lido corretamente. Os 9 números entre o dígito verificador e os 3 primeiros são divididos em 2 grupos, que pode variar de tamanho. O primeiro define o código do fabricante e o segundo o código do produto. Deseja-se sempre deixar mais dígitos disponíveis para cadastrar novos fabricantes. Então, se uma empresa possui até 999 produtos, basta destinar 3 dígitos para representar os produtos dela. A agência GS1, que controla os códigos de barra, cobra uma taxa às empresas, que varia de acordo com a quantia de dígitos que elas desejam usar, que vai variar de acordo com o número de produtos que a empresa deseja cadastrar. A GS1 armazena em um servidor o cadastro dos números atribuídos a cada produto, então o produto cadastrado poderá ser lido em qualquer lugar do mundo. Mas e por que usamos o código de barras? Por que não ler diretamente os números? Bom, basicamente porque é mais fácil para um scanner ler barras do que números. Um 8 mal lido pode ser identificado como um 3. Um 9 pode ser confundido pelo computador com um 6. Com as barras, os números impressos podem ser lidos de maneira muito precisa a uma grande velocidade. Em boa parte das embalagens, o número do produto vem escrito logo abaixo do código de barras, para que, caso dê algum problema na leitura do código, seja possível digitar o número direto no computador. Uma curiosidade é que o código de barras foi inventado em 1952, baseado no código Morse. Se você quer saber sobre a invenção do código Morse do telégrafo, veja o vídeo feito pelo canal Invenções na História, link na descrição. Agora que você entendeu como funciona o código de barras, escolha algum produto em sua casa e verifique as informações dele no link do site do GS1 que vou deixar na descrição do vídeo. Basta informar no site o número embaixo do código de barras. Depois escreva aqui nos comentários o produto, a empresa e o local que o produto foi registrado. Como você já sabe, eu trato aqui no canal assuntos sobre o funcionamento das coisas, abordando principalmente temas de engenharia e tecnologia. Também tem um quadro de notícias sobre ciência, tecnologia e engenharia. Tento sempre passar o conteúdo de uma forma simples e atrativa. Mas ainda assim, você deve imaginar o quão difícil é competir por um espaço no YouTube, pois há muitos canais de entretenimento que atraem muito mais visualizações. Mas mesmo assim, estamos crescendo bastante graças ao engajamento de vocês, e por isso, o meu muito obrigado.
mas temos o potencial de crescer ainda mais. E por isso, gostaria de pedir para que você apresente o canal para algum amigo. Estou pedindo a você aquela força extra para vencer o algoritmo do YouTube. Vamos chegar logo aos 200 mil inscritos. E se você chegou até aqui, muito obrigado e até a próxima. Bom, aqui é o momento merchan dele. Vou parar o vídeo. Fechando aqui. E voltando lá no sistema N. Companheiro Ezequiel, tem alguma informação nova aí que te chamou a atenção? Alguma coisa que você não sabia, que você achou interessante? Sim, com certeza. A questão da origem do código de barra C, do código Morse, foi muito interessante. A forma que o próprio computador interage para identificar o produto através de números ou barras, isso com certeza nunca passaria na minha cabeça. É, eu também não. Depois E que a gente quem, faz as pesquisas e tudo mais, você vai encontrando muita informação interessante aí. E exatamente, pensar que isso quem é um criou padrão mundial. exatamente, quem criou esse código de barra deve ser muito inteligente, cara. Bom, hoje a gente vai conhecer um pouquinho dele e um pouquinho dessa questão do impacto dele dentro do cadastro de materiais. Por isso eu também pedi que vocês tivessem um produto aí em mãos. Vamos revisar aí mais ou menos esses tópicos. Aqui é uma tela que vai resumir o que ele falou no vídeo, né? Dos 3 primeiros números que mostram o país em que o código foi gerado. E o do Brasil é o 789 e o 790. Pergunto, qual produto você trouxe aí? Qual é o número que está nele? Você consegue ver? 789. Ok, é um produto nacional, então. Certo? Que produto que Certo? é? Curiosidade minha. É café brasileiro. Beleza, então realmente o café brasileiro, cujo nome fantasia é brasileiro, procede em sua origem conforme o código de barras. Ele realmente é brasileiro. É legal porque é um jeito simples também da gente, como consumidor, checar a veracidade da informação da embalagem. De repente você está lá comprando um produto, será que esse produto realmente é importado? Será que não é? De repente aquele produto tem um nome todo em inglês ou todo em outra língua, de repente você vai ver o código inicial 789. Ué, só um nome fantasia é internacional, né? Na verdade, a produção dele e o cadastro é todo nacional. É um jeito simples da gente fazer esse controle. Da Eu vou hora. abrir eu vou abrir um pouquinho a minha câmera aqui para que a gente possa ver uma coisa. Eu estou com outro produto aqui também. Deixa eu ver se eu consigo migrar lá para o Teams. Aqui. Isso. Você deve estar me vendo aí, certo? Aham. Vou tentar visualizar o meu produto aqui na câmera. Vamos ver se eu consigo. Que é esse código de barras aqui. Ok? Aham. Eu não sei se dá para ver, depende da definição de câmera, mas é o produto Fermento Royal e o código inicial dele é 762. Eu fiquei curioso Olha. também, falei, deixa eu dar uma pesquisada nele para ver onde ele é feito, né? E dentro da embalagem fala-se que é feito na Suíça e realmente isso procede. Você entra lá naquele site da GSI e confere a origem daquele produto. É um jeito bem simples e bem interessante da gente trabalhar com ele. Então, esses 3 códigos são para fazer essa leitura. Vem aí os códigos sequenciais, que são 6 números, que vai identificar o número da empresa que fez o item, né? Qual é a empresa que gerou esse produto, né? Então, todas as empresas são cadastradas também na GSI e por isso pagam essa taxa lá, para poder ter um cadastro que vale em qualquer lugar do mundo, sem ter choque com outras empresas. É um órgão de controle, né? Os 3 códigos sequenciais, aqui o 001, já é os códigos que referente ao produto, né? O item que está sendo vendido, né? E inclusive vai dar informações como altura, peso, largura, data de fabricação, validade, entre outros. E conforme ele explicou lá, o último dígito é o dígito verificador, que vai comprovar se essa sequência é de verdade, né? Vai fazer toda aquela fórmula maluca lá para ver se realmente chega nesse mesmo número e ver se o código existe. Essa informação também eu obtive há alguns anos, quando trabalhava em agência de propaganda, e aí no desenvolvimento de embalagem a gente precisou gerar o código de barras. Falei, nossa, como é que eu gero um código de barras? Aí você tem que fazer toda essa pesquisa para chegar nisso. Então, no lançamento de um produto, de repente, tem que entrar em contato com a GSI, sim. Fazer todo o controle de patentes e marcas, avisar que eu vou lançar um produto novo, dar as características desse produto, e aí a GSI vai me determinar qual é o código de barras que eu posso colocar ali. Existem códigos de barras fake, de mentira? Sim, posso colocar um de mentira, mas para fim de venda, não.
para fins de simulação de embalagem, ok. Mas se eu preciso comercializar aquele produto, olha o número de regras que eu preciso seguir, né? E eu vou responder para um órgão, como se fosse um órgão público internacional, para poder me validar esse código e esse sistema EAN. Lembrando que ele vale para América do Sul, África, Europa, Oceania, mas não vale para América do Norte, né, que eles usam um código diferente. Então, de repente, eu vou vender esse produto, vou exportar lá nos Estados Unidos. Pronto, eu tenho que gerar um outro código de barras para poder começar esse processo de exportação. Talvez eu tenha que ter uma embalagem para exportação América e outra embalagem para exportação Europa. Olha que situação. Caramba. É legal a gente pensar nisso, né, o tamanho desse impacto aí. E aí vamos ver o impacto disso dentro da classe de materiais. Como é que isso impacta aí, né? Tem a questão da codificação. Uma vez que eu vou também comprar produtos, eu vou comprar produtos de outras empresas, desde papel sulfite, caneta, maquinário, matéria-prima, que a gente viu as classes de materiais, todo produto vai chegar na minha empresa com um código. E esse código, eu posso usar o código de barras para controlar ele lá dentro, até posso, porque não, já existe o código pronto, eu só preciso botar o sistema para pensar nisso. Mas também eu posso criar códigos próprios da minha empresa para que o sistema encontre ele, que é o mais comum. Lembra que a gente falou disso no cadastro de materiais? Eu vou cadastrar um material e vou dar um número para ele, né? Vou dar um código para que ele seja encontrado no meu sistema. A empresa tem um código e o produto tem um código, né? E aqui o código é em grupo. Um exemplo simples, né? Por exemplo, se eu tenho um código que chama 3012347, eu vou entender que tem uma série de informações aqui dentro, assim como no código de barras. Aqui, o 30 se refere a uma categoria de eletrodomésticos. Ou seja, todo eletrodoméstico que entra na minha empresa, eu cadastro com o código inicial 30. Seja uma geladeira, seja um fogão, seja uma TV. Tudo que eu adquiri para minha empresa como eletrodoméstico e entra ali, ele entra com o código 30. Na sequência, o 12, em amarelo, refere-se a uma categoria específica de eletrodomésticos, que são as geladeiras. Ou seja, eu posso dar o código 12 exclusivamente para todas as geladeiras que estão dentro da minha empresa. E o último código em azul, 347, é uma geladeira? Sim. É um eletrodoméstico? Sim. Note que vai filtrando, né? Mas é para exclusivas geladeiras Consul, da marca Consul, cuja capacidade é de 450 litros. Então, eu consigo colocar uma série de informações dentro de uma sequência numérica, dependendo do código alfanumérico que eu ponho ali e dependendo da posição onde ele está. Basicamente é isso, né? Eu olho para ele, vejo onde está o 30, aonde está o 12 e qual é esses números que estão nesses campos. Se está no começo, no meio ou no fim. Entendi. Mas no caso, quem faz esse cadastro, ele tem que saber esses códigos de cabeça ou tem alguma uma planilha, algum lugar onde ele possa dar uma colinha? Boa pergunta isso aqui. Normalmente, numa empresa, o comprador não faz esse cadastro. Quem vai fazer esse cadastro é uma pessoa específica, um setor de cadastro de materiais. Tem um produto novo que vai chegar ali, não consta na minha empresa, ele vai ser comprado pela primeira vez. A pessoa que recebe esse produto vai criar esse cadastro. E aí, normalmente, a empresa tem uma política, tem um manual que determina isso já. Ele já criou essa regra, né? Que todas as geladeiras, todos os eletrodomésticos usam esses códigos, né? E aí, eu vou consultar esse manual para fazer o cadastro desse material novo. Até para checar também se esse material já foi criado, né? Às vezes a pessoa falou que é para cadastrar pela primeira vez, mas ele já está cadastrado, a pessoa não sabia disso. E aí a pessoa do cadastro vai lá e checa. Deixa eu ver se essa geladeira consta 450 litros já consta aqui. Se constar, ela vai ser algum 30 e algum 12. Ela já começa a filtrar ali as informações. Entendi. Entendeu? Além do código em grupo, eu posso ter um código também que eu chamo de alfanumérico. No exemplo anterior, a gente viu só números. Mas nada impede de eu usar números e letras também. Depende de como a empresa cria esse cadastro. O caractere é a escolha da empresa, da política dela. E aqui eu tenho, por exemplo, um código que é o G14181. Vamos notar que o G faz referência a geladeiras, enquanto o 14 faz referência à marca Consul, o 18 a capacidade dela, 180 litros, e o número 1 referência à cor dela. Ou seja, eu fiz a mesma coisa da etapa anterior de código em grupo numérico, mas aqui eu fiz um código alfanumérico, ou seja, eu coloquei também letras, isso é possível em qualquer lugar, não só no começo, eu posso colocar letras no meio, no fim, como letras verificadoras, enfim.
desde que elas estejam determinadas, agrupadas em sequência, né? É aquilo que eu falei. É o que você escreve e aonde você escreve. Isso determina o código. O código pode ser numérico, pode ser alfanumérico, ele vai influenciar aqui, dentro do cadastro de materiais. Esse cadastro de materiais, ele vai aparecer aonde? Muitas vezes a empresa vai criar esse cadastro, vamos lá. Ele vai ter uma data de entrada no processo, quando ele foi cadastrado, né? Esse produto foi cadastrado 10 de fevereiro de 2020. É uma data de início, onde ele começou esse cadastro. Por que eu faço essa data de início? Exatamente para evitar choque no sistema. Lembra que eu falei que pode ser que uma pessoa peça para cadastrar um produto pela primeira vez e eu preciso checar se esse produto já existe no sistema? De repente a pessoa não checou e ela cadastrou 2 vezes o produto. E aí eu tenho que descobrir qual desse cadastro é original e qual é o cadastro sequencial, né? Eu olho na data. Aquele que foi lançado primeiro é o original. Aquele que foi lançado na sequência é aquele que não foi checado corretamente, que deveria constar tudo junto. Então ele precisa de uma data de controle de entrada no sistema. Ele precisa também de um emissor, ou seja, quem é a pessoa que fez o cadastro. Porque na dúvida eu também posso ir lá na pessoa e checar isso. Grandes empresas que têm muita gente para cadastrar, eles separam isso por categorias, né? Por exemplo, tem uma pessoa para fazer cadastro de material produtivo e tem outra pessoa para fazer cadastro de material não produtivo. Então, uma pessoa que cadastra só materiais, chapas de aço, e outras que cadastram só ferramentas. Eu posso ter várias pessoas dependendo do volume de cadastro de informações que eu vou ter que cadastrar. Vem embaixo também nos campos seguintes o nome do produto, para fazer a busca, o código que ele recebe, lembrando que esse código ele tem toda a lógica de caracteres e posição dos caracteres, que podem ser divididos por... Então, os pontos não contam como leitura. Algumas empresas põem esses pontos exatamente para determinar o grupo a ser lido, né? O código tem 3 campos de leitura. Um é o 60, o outro é o 20, o outro é o 300. Então, o ponto serve como divisão de grupos de números para fazer a leitura no cadastro. Algumas empresas não põem pontuação, elas escrevem como número corrido, e você tem que entender que são 2 dígitos iniciais, 2 no meio e 3 finais. O código não pode ter mais do que 7 dígitos, nesse exemplo que está na tela. Se ele tiver 8, ele está errado, se ele tiver 6, ele está errado. Entendeu? Então, eu posso pôr pontuação ou não, isso é opcional de empresa a empresa. A maioria das empresas põe pontuação, porque fica mais fácil de enxergar. Até porque muitas vezes quando a pessoa faz a busca no sistema, ela vai buscar a informação do cadastro de um código, ela não precisa ler o número inteiro. Ela já vai direto naquele grupo de números que interessa para ela. Porque ela já sabe, eu não estou querendo saber a geladeira ou a capacidade, eu preciso saber a cor dela. Lembra do exemplo anterior? Ele vai direto no último dígito. Ele já faz a busca. Quais são os produtos de final 1? Eu sei todos os produtos vermelhos da minha empresa. Então, quando eu faço a separação com a devida pontuação, isso ajuda na busca, que muitas vezes é manual para fins de inventário, para fins de levantamento de estoque, né? Isso me ajuda a visualizar as informações. Coloco também as unidades de medida desse produto, seja em quilo, ou seja, farinha de trigo, vai em quilo. Se for bebida, a bebida pode ser colocada em litro, né? Dependendo do que eu compro em litro. Dependendo do que eu compro em fardo, né? Ele já vem num fardo fechadinho, com determinado volume. Então, pode ser em caixas, pode ser a própria palavra unidade, né? Como assim? Ué, um carro não tem unidade, né? Quando eu compro o carro, quantos carros tem? Tem 30 unidades de carro. Então, eu posso aqui, talvez, colocar a própria palavra unidade, depende do produto que você está comprando. Tonelada, milímetros, né? Enfim. A marca desse produto, que eu posso rastrear também todos os produtos da marca Dona Benta. A localização, e aí a gente começa a ver a influência desse código dentro da pesquisa que a gente fez na aula passada. Lembra que a gente viu essa questão do que é armazém, o que é estoque, o que é almoxarifado? Esse produto vai ser guardado lá, em um determinado endereço do armazém, né? Então, as prateleiras podem ser numeradas, né? E aí pode ter todo um código de endereçamento para isso. Assim como a gente tem endereço para nossas casas, a gente pode ter um endereço dentro
do meu depósito, né? Todo produto, farinha de trigo, código 60, 20, 300, são guardados nas prateleiras 6 e 7. Elas são reservadas a esse produto. Assim como eu não posso guardar outro produto nessa prateleira, eu não posso guardar esse produto em outra prateleira. Né? Entendi. Devido à organização. E toda vez que eu vou checar o meu estoque, vamos fazer um inventário, vamos levantar quantas farinhas de trigo tem no estoque agora. Eu vou lá na prateleira 6 e 7 e conto. É um jeito fácil de eu fazer o controle de armazenamento também. E aí pode ser numerado o corredor, pode estar no corredor 1, prateleira 6, né? Nível ABC, pode ter códigos alfabéticos também, alfanuméricos misturados, depende de como isso é registrado. E por fim, normalmente também tem um campo de observação, que é um campo de estoque. Esse campo de estoque é um campo muito tranquilo. O objetivo do campo de estoque é fazer o quê? Do campo de observação, perdão. É colocar informações extras que não caibam dentro do cadastro de materiais. Muitas vezes eu tenho alguma informação específica, alguma característica, alguma especificidade de um produto que não cabe em outro lugar e não tem campo para inserir essa informação. Onde eu coloco isso? Lá no final, nas observações. Por exemplo, aqui tem a informação de que a farinha de trigo tem que ter o estoque mínimo de 40 quilos. Então, normalmente, lá na minha contagem de estoque, no inventário, já tem uma linha vermelha marcadinha, um alerta, de quando alguém usar o estoque a ponto de baixar esse estoque menos de 40 quilos, o setor de compras vai ser acionado. Precisa comprar farinha. Ah, mas ainda tem 30 quilos lá. Mas existe uma anotação no cadastro de materiais que me avisa. Quando atingir esse estoque mínimo, eu tenho que comprar e manter no mínimo 40 quilos desse produto no meu estoque. Que legal. Então, Evita isso problemas aí ajuda a também, né? colocar uma série de controles aí. Vale para produtos que são frágeis, produtos que têm, por exemplo, fragilidade de temperatura, manter uma faixa de temperatura entre 0 e 7 graus. Manter empilhado até 8 unidades. Manter esse produto guardado por até 30 dias. Então, eu posso colocar qualquer outra informação que não caiba no campo de cadastro, no campo de observação, que vai ajudar a fazer o controle do estoque dele. Desse campo de cadastros aqui, alguma pergunta, alguma dúvida, algo que chamou a atenção? Não, nenhuma dúvida. Bem claro. Beleza. Aqui eu coloquei um cadastro bem simples, tá? Normalmente o cadastro ele pode também se ampliar dependendo do produto que vai ser cadastrado, da exigência de controle da empresa, da política de estoque e armazenagem que ela tem. Isso pode ter uma amplitude muito grande, a pessoa inserir várias informações, né? E aí, conforme o item é cadastrado pela primeira vez, aí esse produto pode ser comprado. Por que eu estou começando nessa etapa de falar assim, vamos aprender o que é código de barras, a linguagem e o cadastro de materiais? Porque eu não posso comprar nada, eu enquanto comprador profissional, não compro nada que não esteja cadastrado. A empresa me pediu para comprar alguma coisa, eu checo lá no meu sistema, eu não tenho fornecedor desse material. Isso me indica que esse material talvez nunca tenha sido adquirido. E aí, quando eu vou colocar ele da minha empresa, eu preciso guardar ele em algum lugar. Aí eu mando ele para o armazém, se ele não tiver cadastrado, eu não tenho onde guardar. O cara do armazém vai ficar bravo comigo. Ué, como é que você compra um negócio que não está cadastrado? Eu não tenho onde guardar isso agora. Não tenho. Meu armazém está controlado. Tudo que está aqui tem um lugar, está cheio. Eu não tenho onde guardar isso. Olha o tamanho do problema que eu posso ter aí. De repente eu compro uma carga frigorífica, não cadastro, mando entregar. Aí o cara do armazém vai receber, ele não encontra esse produto no sistema. Ele não encontra o fornecedor no sistema. Ele não sabia que essa compra ia acontecer. De repente é uma carga grande, refrigerada, que precisa ser guardada a uma determinada temperatura. E eu não tenho local para guardar isso. É culpa do fornecedor? Eita, mas... Não. O fornecedor fez o que pediu. Eu pedi para comprar, pedi para me vender o material, ele vendeu, me entregou, tá lá o material. Se eu não tenho onde guardar, aí o comprador vai ter um problema gigante com a armazenagem. Porque a armazenagem vai ter que correr para arrumar talvez um espaço e criar condições de armazenamento de um material. Vai ter que parar todo o processo logístico para resolver um problema por falta de planejamento. Então, regra simples, que a gente sempre tem que lembrar enquanto comprador profissional. Vou comprar um item? Checo o cadastro. O cadastro existe? Ok.
posso fazer as cotações, os levantamentos e efetuar as compras. Não, o cadastro não existe, esse material nunca foi cadastrado. Então, para tudo, faz o cadastro. Cadastra-se a empresa, cadastra-se o produto, para o armazenagem já está ciente. Nossa, os caras estão cadastrando um material. E aí eu já sei que eu tenho que negociar com o pessoal da armazenagem. Olha, eu vou receber esse material aí segunda-feira. É um material que nunca teve aqui. Você tem onde guardar? De repente o cara fala assim para você: não, eu não tenho câmera frigorífica para essa carne que você está comprando, para esse produto refrigerado aí. Nossa, então quer dizer que eu tenho que comprar uma câmera frigorífica. Caramba. Olha o tamanho do impacto. Então eu tenho que, de repente, voltar à negociação numa etapa toda de instalação, né? Ver com o pessoal, olha, a gente não tem onde... A gente pode até comprar esse material, mas para comprar esse material refrigerado, eu tenho que comprar uma câmera frigorífica, porque a gente não tem onde guardar. Nossa, é verdade, a gente não pensou nisso. Então, lembra que a gente falou na primeira aula a respeito do comprador ser um cara estratégico? Ele não é um cara operacional. É um cara que faz a parte do dia a dia da máquina andar? Sim, ele faz as coisas acontecerem. Mas ele também tem esse olhar estratégico de repente, sinalizar que existe uma falha no planejamento e que ninguém viu. Olha, vocês estão querendo comprar um negócio, a gente não tem onde guardar isso. Eu já passei por pepinos gigantes, assim. Exatamente, e a gente vai aprendendo com erros e acertos na vida profissional. Na época de agência de propaganda, eu comprei, uma vez, brindes promocionais para uma cliente minha. E entre os brindes, que era muito normal as pessoas comprarem caneta, agenda, chinelo, né? Kits de churrasco, isso é muito comum. E são kits pequenos, né, que não ocupam tanto espaço. Por mais que a pessoa compre 1.000 canetas vai me dar aí um volume de 2 caixas, 3 caixas médias. Então não é um volume muito grande. De repente eu me vi num pepino que eu não planejei. A pessoa me pediu para encomendar 100 guarda-sóis tamanho família. Guarda-sol de praia, daquele de 3 metros de diâmetro, com base para encher de água ou areia, com estrutura de montagem. E a gente cotou, comprou, lindo de morrer, que legal, né? De repente, ela perguntou assim para mim: nossa, eu não tenho onde guardar esse material, você guarda aí, depois eu pego com você? Eu falei: guardo, tranquilo. Não me atentei. Primeiro, era um produto grande, enorme, e eram 100 unidades deste produto. Vixe. E aí, o que Já aconteceu? O produto chegou na empresa para guardar, o pessoal falou: Cadu, o caminhão tá aí com a sua encomenda de guarda-sóis. Eu falei: caminhão? Normalmente eu estava acostumado a receber uma caminhonete, um entregador, né? Ele entrega 2, 3 caixas, beleza. Aí, na hora que chegou o caminhão, que caiu a minha ficha. Nossa, eu comprei um negócio, eu não tenho de guardar isso. E eu não podia passar para o cliente esse pepino, porque ele já havia me sinalizado que ele não tinha de guardar e que pediu para guardar ali, ele ia pegar de vez em quando. Ou seja, estava todo mundo certo. O erro foi meu, de comprar um negócio e não pensar na armazenagem disso. O que eu fiz daí antes? Eu negociei com o dono da agência um espaço que a gente tinha disponível, o único que era a garagem da agência. Eu falei: olha, eu cometi um erro, a gente precisa resolver isso, e a única solução que eu vejo é a gente guardar isso na nossa garagem, só que você tem que tirar o carro de lá e a gente não vai usar o carro aí durante um mês, a garagem durante um mês. Ele ficou bravo comigo, com razão, mas cedeu, porque ele viu, é uma solução ruim, mas ainda assim é a melhor solução. E aí eu ajudei o pessoal a descarregar, guardamos tudo na garagem. Para você ter uma ideia do volume, a garagem é uma garagem para 2 veículos e a garagem ficou cheia até o teto. Nossa. E aí, conforme o cliente ia usando, aí eu fui agilizando o cliente para liberar aquele espaço o quanto antes. Expliquei para ele o meu erro, pedi que ele me ajudasse dentro do possível, mas que eu ia administrar isso sem prejuízo para ele. Mas eu precisava que ele me ajudasse dentro daquilo que ele pudesse, fosse um parceiro de negócio, né? E aí ele foi me ajudando. Em coisa de 15 dias a gente esvaziou a garagem. Mas eu tive que fazer várias viagens com o meu veículo para poder levar para o cliente. Não pude abater essa gasolina do custo da empresa, porque ele falou: isso é prejuízo que não é da empresa, é seu, então você absorve. Nossa, foi uma dor de cabeça gigante. E no final tudo deu certo, mas olha o tamanho da dor de cabeça. Sorte que eu tinha ainda uma garagem, consegui negociar, consegui achar uma solução. Numa empresa, isso pode ter uma proporção muito gigante. Então, o cara do compras, ele tem que ser um cara estratégico, porque ele sinaliza para a equipe que está muitas vezes pensando, mas não está fazendo o operacional, pequenos problemas operacionais que ele visualiza, porque o comprador ele transita entre essas duas áreas, né? Tem horas que ele é operacional, tem hora que ele é estratégico.
E o fato dele estar transitando entre os dois níveis hierárquicos, ou seja, ele conversa com o dono da empresa, ele entende o plano estratégico da empresa, mas ele também pisa no chão de fábrica e vê o caminhão sendo descarregado, ele permite ver problemas que dão choque no estratégico para poder entrar no planejamento. Assim como ele leva questões do estratégico para o operacional para que eles entendam por que pode ser feito daquele jeito ou não pode ser feito daquele jeito. Ficou clara essa questão e essa importância do cadastro, do código de barras e amarrando um pouco aí com a aula 1, 2, 3 e 4, que a gente viu daqui em diante, Ezequiel? Claríssimo. Alguma dúvida? Tem alguma questão? Algum ponto que você queria questionar? Não, nenhum. Eu vi que é bem importante a logística numa média empresa e grande empresa, né? Sim, sim. E ela é proporcional ao tamanho da empresa, tá? Grandes empresas tendem a ter grandes problemas logísticos. Pequenas empresas têm pequenos problemas logísticos, né? Então, o cara da logística é o cara que mantém a máquina funcionando mesmo, transitando aí entre o operacional e o estratégico o tempo todo. Que bom, fico feliz. Eu vou encerrando o conteúdo por hoje, lembrando que hoje nós não temos atividade de entrega. Hoje a ideia é que a gente assistisse esses vídeos. O vídeo inicial que assistimos, ele está num dos slides. Eu vou postar também no Teams, caso alguém queira assistir a parte aí, ele como só um avulso. Quiser depois fazer o teste lá no site da GSI para descobrir mais desse produto que você trouxe, fique à vontade. Eu acho interessante porque a gente começa a entender a logística dentro da nossa casa. E aí fica muito fácil da gente ver a logística dentro de qualquer empresa, né? A logística está presente em qualquer lugar. Isso é verdade. Ok? Lembrando a todos, principalmente quem não veio hoje, de assistir os vídeos, principalmente da aula 4 aí, fazer as atividades pendentes que estão aí, 1, 2, 3 e 4. Principalmente a 4 até hoje, eu peço que entreguem ainda hoje as perguntas referentes à entrevista que faremos com o profissional, para que eu possa compilar isso o quanto antes e já enviar para o meu comprador profissional que vai ser entrevistado e consiga fazer a entrevista com eles. Também faço um pedido, eu sei que aí nós temos poucos quórums atualmente nas nossas aulas, né? Hoje temos 1, já tivemos 2, 3, a aula passada tivemos 6, 7. No entanto, eu levanto uma questão. A ideia de trazer um comprador profissional para ser entrevistado aqui só vai ser possível se a gente tiver quórum, se nós tivermos pessoas para interagir, para assistir, para questionar. Eu acho que fica muito chato, desagradável, eu fazer um convite a um profissional para participar de uma aula e, de repente, ele chega na aula, estou eu, ele e poucos alunos. O ideal é que tenhamos um quórum alto. Então, peço que vocês avaliem essa questão também, para que a gente possa fazer uma entrevista bacana com o profissional e também isso vai trazer reflexos na nossa aprendizagem, no nosso crescimento profissional. Ok? Ok. Posso encerrar, Ezequiel? Mas já? O conteúdo de hoje é um conteúdo breve, é um conteúdo tranquilo, até porque eu estou mais preocupado em que vocês realizem as atividades pendentes, aproveitem esse tempo de aula que a gente tem agora disponível para poder fazer essas atividades e a gente não ter recuperações paralelas aí, a atividade de andar mais tranquilamente. Pode ser? Pode ser. Beleza. Vou tornar lá no Teams, então, para a gente encerrar a gravação. O Lucas Kaique chegou e a Miriam também, que bom, bem-vindo. Sir. Salve, salve. Vocês gostariam de fazer algum comentário, alguma pergunta da aula de hoje? Não, tá de boa. Tranquilo? Tranquilo. Desculpa a demora, porque o moço tava mexendo na internet aqui, daí foi por isso que eu não entrei. Muita calma. Tecnologia é isso aí, bem sei. Aqui em casa, para vocês terem ideia, sou eu e meus 3 filhos, né? Estão os 3 fazendo aula online, cada um numa sala, e eu aqui na sala fazendo aula com vocês. Então eu sei bem dessa correria doida que a gente fica para as coisas acontecerem. Mas que bom que vocês vieram, já fico feliz. Ok? Lembrando aí que os recados de hoje estão gravados no vídeo, eu vou postar daqui a pouco e vou tentar subir no YouTube para já também mandar no grupo do WhatsApp, para a gente discutindo a respeito. Tá bom. Forte abraço a todos. Falou, Encerrando a gravação. Tchau, professor. Tchau, tchau. Até